Conversa Bem Viver com Lucas Salum. Minha gente, esta terça-feira, dia 30 de junho de 2026, é um daqueles dias que a gente precisa receber de peito aberto, brilho no olhar e o coração preenchido, porque é nesse dia que se celebra o centenário de uma verdadeira heroína revolucionária brasileira. Estamos falando de Alexina Crespo, pernambucana, uma das grandes referências das ligas camponesas que lutou pela reforma agrária, por direitos à classe trabalhadora, mas mais do que isso, ela foi uma grande internacionalista. Ela viajou para a União Soviética, Cuba, China, Coreia, se reuniu com Mao Tse-tung, minha gente, era muito próxima de Che Guevara, Fidel Castro, fez treinamento nas guerrilhas em Cuba, uma história longeva que a gente vai celebrar o centenário a partir de hoje, vai até o final do ano, tá cheio de celebração, a gente já vai falar sobre isso, mas antes, deixa eu apresentar essas duas pessoas que conversam bem ver hoje, que, olha, não poderia ser, essa é a seleção brasileira, a gente tem a seleção brasileira para fazer a homenagem a esse centenário, estão aqui com a gente Raul Julião Neto e Anacleto Julião, filho de Alexina Crespo, e também Francisco Julião, que foi o esposo e também um grande revolucionário, mas hoje o foco é falar dela, de Alexina Crespo. Deixa eu cumprimentar vocês, começar pelos mais velhos. Anacleto, que prazer falar com o senhor, obrigado pela disponibilidade. Agradeço a oportunidade e não me chame de senhor, não. Pronto, pronto, Vamos ter um bate-papo muito produtivo. vai. Raul, meu amigo. Tudo bem, querido. É um prazer muito grande falar contigo de novo. Na verdade, toda vez que a gente fala com vocês é uma alegria. A gente sabe que vai sair alguma coisa bonita e dessa vez a homenagem realmente é muito merecida, sabe? Foi muita coisa e é uma personalidade muito grande a de Alexina e que tem muita coisa a ser resgatada, inclusive materialmente, né? O acervo que a gente tem organizado. Está sendo aberto nessa terça-feira, nesse dia 30, a abertura da Mostra Vermelho Brasil, justamente uma homenagem ao centenário. Permanece o mês todo, o mês que vem, na Fundação Joaquim Nabuco, aí no Recife, em Pernambuco. Então já é um evento que tem que atrair pessoas de todo o Brasil para celebrar, mas eu tenho certeza que outras ocasiões vão vir em todo o país. Já vamos falar sobre isso. Mas antes, Anacleto, eu queria que tu apresentasse a tua mãe para a gente, porque tem uma teoria que se diz que ela era uma pessoa muito má, muito rígida, adúltera, não era uma boa mãe. É verdade tudo isso, Anacleto? Ou é tudo fake news? Fake news. Realmente, a Alexina, minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito meiga, muito carinhosa, e além da revolucionária, da sua atuação política e social, ela tinha um cuidado extraordinário com relação aos filhos, a manutenção de uma casa organizada e sempre nos dando notícias e nos lembrando de onde viemos, o que somos, por que das dificuldades que enfrentamos, por que das ameaças que sofremos durante a nossa infância e adolescência. E era uma pessoa que tinha um conhecimento profundo sobre a questão agrária brasileira, também feminista, das pioneiras das organizações de mulheres de Pernambuco e do Brasil, participou da fundação da Associação de Mulheres daqui e também da Federação de Mulheres do Brasil. Como você bem lembrou, ela foi uma pessoa também internacionalista e que representou a luta do camponês brasileiro, a nossa luta por transformações no nosso país, representou muito bem essa luta em encontros internacionais de grande importância e de solidariedade. Que bonito essa introdução, era isso que eu queria ouvir, Anacleto. Agora deixa eu passar para o seu sobrinho neto, Raul, conta um pouquinho, porque ela faleceu em 2013, então eu imagino que tu teve contato, tu deve ter boas memórias dela, né? Não foi aquela passagem só que a gente guarda no fundo da memória, eu imagino que tu conviveu, conversou com ela. Lógico. Quando a Alexina faleceu, eu tinha 18 anos já. Então, a gente teve muito tempo de conviver. E desde muito cedo, a gente convivia na mesma casa, né? Então, a gente estava sempre junto.
E uma coisa que eu sempre digo é assim, até pela biografia que ela teve, era normal que grandes parcelas da história ela deixasse de lado ou se referisse discretamente, porque, enfim, uma parte muito grande da atuação dela foi na clandestinidade, né? E quando você fala, por exemplo, no horizonte da luta armada daquele momento, você bate na constituição de um poder que ainda existe, né? O Estado brasileiro ainda está aí. Aquilo que queria ter sido, que ela e que muitos revolucionários tentaram subverter, digamos assim, é o poder que ainda existe. Então, até muito tempo, ela falava com muito resguardo de certas coisas. Mas como na minha memória pessoal, ela já tinha muita idade, né? Ela já estava muito idosa quando a gente conviveu, é como se ela tivesse um pouco menos de pudor de dizer as coisas. Então, quando a gente conversava, ela dizia mesmo, e falava, e dava os pareceres dela sobre tudo, e contava coisas que ela, às vezes, passou décadas escondendo, ou se referindo assim somente por um lado, tá entendendo? Então, nesse sentido, foi muito rico, e a gente passava muito tempo junto, assim, depois do almoço, a gente almoçava junto quase todo dia, inclusive às vezes tu ias também, né? Saía do IATEC e ia almoçar por lá, e a gente ficava depois do almoço conversando, e eu ia perguntando de tudo, e ela ia falando, e às vezes mostrava coisas e fotos e dava dicas. E essa convivência foi absolutamente fundamental. Se não fosse por isso, aliás, não existiria uma grande parte das coisas que a gente hoje consegue fazer. Por exemplo, a organização de um livro de poesias. Eu me lembro que ela botou na minha mão assim esses manuscritos. Aí ela própria dizia: essas são as besteiras aí que eu escrevi. E claro, eu era novo, né? Via aquilo e sabia que aquilo existia, mas durante toda a vida quase, esse acervo eram caixas empilhadas num quarto da nossa casa, com distintos materiais jogados lá dentro, e a gente ficava, vamos ver, vamos abrir, e tanto ela como a Nataílde, né, a primeira filha, minha avó, ficavam com muito, vamos ver, mas tem que ser com a gente, porque tem muita coisa, não sei o quê, e acabou que nunca foi feito. Então, no trabalho de catalogação, de resgate desse acervo, a memória tem um lugar absolutamente fundamental. Se não fosse pelo que ela contou, se não fosse pelas coisas que a gente, pelas memórias, pelas coisas que a gente guardou, pelas coisas que a gente vai se lembrando enquanto esses documentos vão vindo à luz novamente, a gente não conseguiria mapear exatamente a trajetória dela, nem pessoal, nem política. E quando a gente fez esse trabalho agora, para justificar o honoris causa que ela vai ganhar na Rural, para, inclusive, fundamentar a realização do centenário na Fundação Joaquim Nabuco, a gente não conseguiria, a gente não teria uma biografia minuciosa de tudo que ela fez ao longo da vida. E a atuação dela começa muito cedo. A gente consegue retrotrazer as atividades políticas nas quais ela se envolveu já a partir dos 20 anos de idade dela. Quer dizer, dos anos 40, antes mesmo. Com menos de 20 anos, já tinha coisas acontecendo, ela já estava publicando, ela já estava envolvida em distintas organizações políticas. Aos 23 anos de idade, foi a primeira secretária de Finanças do Partido Socialista em Pernambuco, ao mesmo tempo que era um quadro ativo do Partido Comunista, que tinha sido proscrito, né? Estava atuando ilegalmente. Então, é uma personalidade política muito ampla, sabe? Que tem que ser resgatada, tá? Mais do que na hora, eu acho que os 100 anos é um bom momento para isso. Todos os anos são bons momentos, mas o centenário é quase uma obrigação da gente se debruçar sobre essa hora, sobre essa trajetória. Anacleto, quando tu nasceu, eu já ia falar o senhor, mas agora eu já me corrigi. Quando tu nasceu, vocês ainda estavam em exílio em Cuba? Onde foi isso? Não, não, eu sou recifense, nasci aqui mesmo no Recife, e, e só fomos para Cuba pouco antes, talvez assim, digamos, pouco antes do golpe militar, lá em E dois. 1962, que nós fomos para Cuba, a convite do comandante Fidel Castro, que via as ameaças aumentarem lá em casa e a impossibilidade de realizar tanto a Alexina como
também meu pai, Julião, que ficava muito difícil realizar as tarefas e participar ativamente do movimento operário camponês aqui com os filhos aqui. Essa foi a coisa. Agora, tem algumas coisas interessantes também, no sentido de que nós temos pouco conhecimento dos documentos que ela tinha escrito e também que ela tinha na leitura que ela fazia do mundo em que se vivia naquele momento e da periculosidade da Guerra Fria e tudo isso. Então, é interessante porque houve uma identificação muito grande com relação à Revolução Cubana, né, por parte das ligas camponesas, e isso fez com que as ligas foi a primeira organização que realmente tomou contato com os dirigentes cubanos. E, casualmente, uma coisa interessante é o seguinte, é que esse mês também se completa 100 anos de nascimento de Fidel Castro. Sim. É agora, nesse mês. E eles se identificaram muito, eu suponho que tenham nascido para isso, sabe? Para se encontrarem e para combaterem juntos, apesar de serem de diferentes países, não é? Outra coisa também, o Che Guevara também nasceu nesse mesmo mês. Não completa ainda os 100 anos, mas ele também nasceu no mês de junho, como ela também nasceu no mês de junho. Ela teve a oportunidade de conviver com essas personalidades, também com outras personalidades, sendo talvez uma representante internacionalista e representante do movimento operário camponês aqui no nosso país. E por isso esse encontro que ela esteve em Cuba foi uma casualidade que ela estava lá quando do golpe militar e lá permaneceu. Mas antes mesmo disso, como já foi dito, ela teve a oportunidade de conhecer e saber sobre a Revolução Chinesa, sobre as lideranças Mao Tse-tung, Zhou Enlai, que ela conviveu no sentido de visitou e bebeu desse conhecimento deles também. E outros, Salvador Allende era um admirador não só de Francisco Julião, mas de Alexina. É uma coisa interessante, porque quando se trata de Alexina, ela ficou muito assim apagada, chamemos assim, pela liderança que tinha o esposo, pelo machismo que se tinha e se tem até hoje, na verdade, porque ela teve uma atuação mais de resultados práticos que Julião, a arma fundamental de Julião era os seus discursos, a conscientização através de mobilizações, etc, etc. É isso aí. Enquanto a Alexina era uma guerrilheira, né? Exatamente. E também foi, agora aproveitando a deixa, ela também foi guarda-costa de Francisco Julião. Uhum. Ela permanecia escondida atrás de uma porta que dava para o escritório dele, vigiando de que não houvesse qualquer atentado contra ele de arma em mãos. Dá para dizer que ela atirava melhor que ele. Ela atirava, ele não. Ele não atirava. Apenas isso. E outra coisa também interessante é que Julião dizia reforma agrária na lei ou na marra. E Alexina dizia para ele, Chico, chamava ele de Cisco, reforma agrária só na marra. Não tem a possibilidade de que seja legal. Mas a verdade é que
também dependendo do momento histórico, era esse, mas também, dependendo disso, você vê hoje, por exemplo, o MST, que se declara seguidor da luta das ligas camponesas, você vê que atualmente você pode realmente acampar, não é? Outras modalidades, né? Outras formas de luta que só vêm a enriquecer todo esse passado histórico de Alexina. Raul, aproveitando esse gancho, te parece que hoje, nos tempos de hoje, é sempre difícil fazer essas comparações atemporais, mas se a Alexina estivesse aqui observando a mobilização hoje do MST com justamente essas outras táticas de ocupação para reivindicação, te parece que ela seria uma aliada de primeira ordem, estaria ao lado de todas essas lideranças, compactuaria com essa forma de fazer justiça e buscar reforma agrária no Brasil? Eu acho que a gente não precisa especular sobre isso, pelo simples fato de que ela deixou realmente um vastíssimo acervo pessoal no qual a gente pode recolher muitas coisas. Então, ao longo dessa organização, uma das coisas, por exemplo, que nós reunimos, está aqui em uma das caixas, quando o PT foi eleito para a presidência da República pela primeira vez, no primeiro início do século XXI, houve uma movimentação grande no sentido de redistribuir terra, de empoderar o MST, de trazer os camponeses para um local prioritário nas demandas a serem atendidas pelo novo governo. E uma das coisas, dos dossiês, digamos assim, que ela deixou é o recorte de todos os jornais que circularam em Pernambuco, com todas as notícias que traziam qualquer coisa com relação, sobretudo ao MST, mas, claro, as tentativas de reforma agrária ou de qualquer tipo de reforma agrária que estivesse sendo tentada naquele momento, ela acompanhou isso de muito perto, com muita atenção. Ela lia os jornais, todos os dias, muito minuciosamente, e ia recortando todas as matérias em que essa questão é abordada. Inclusive, todos esses jornais, no dossiê que ela montou, todos estão com o nome de Anacleto, né, que na família chamam Teto, mas ela botava Teto, o nome de Anacleto em cima. Então, ela recolhia tudo isso e entregava para ele. Eu acho que não tem muito o que especular nesse sentido. Eu acho que a Alexina era uma personagem consequentemente pertencente ao seu próprio tempo. Então, ela tinha a imensa capacidade de entender a mudança das coisas. Ela nunca teve rigidez ideológica nem nada do tipo. O que ela tinha era coerência ideológica, Exato. muita coerência. Exato. E os tempos mudam e a gente tem que se adaptar como as coisas são. Nos anos 60, os militares estavam com os dentes trincando para abocanhar a República, não é verdade? Então, se aquele povo todo armado está ali disposto a fazer o que for necessário, você tem que conseguir responder pelos meios materiais também. Então, ela foi a Cuba, treinou. A Alexina atirava, pelo que me contam, maravilhosamente bem, fez treinamento militar. Ela foi uma militar, não é? A gente chama guerrilheira porque ela foi treinada em Cuba, mas ela foi treinada, recebeu formação militar no final das contas. Comunicação cifrada por rádio, código Morse, operação de armamento pesado. Ela aprendeu a operar morteiros, obuses, coisas do tipo, tá entendendo? A artilharia pesada. Foi muito treinada nesse sentido. Então, naquele tempo, aquilo era uma demanda absolutamente objetiva. Você tinha que conseguir se defender e tinha que conseguir defender o que era correto pelos meios mais materiais. Mas, claro, as coisas mudaram, se recuperou a democracia, os partidos políticos foram legalizados, as demandas populares históricas foram sendo acolhidas, estão sendo acolhidas, ainda que nem sempre é o nosso completo contento, nem com a velocidade que a gente gostaria, mas as coisas vão acontecendo. Eu acho que não é à toa que quando ela faleceu, ela foi homenageada, muito homenageada, por praticamente todos os movimentos sociais, mas sobretudo do campo, né, especificamente, inclusive com uma roseira que a Liga dos Camponeses Pobres nos deu de presente e tudo, e ficou aqui muito tempo. Então, eu acho que deixa bem claro que ela foi muito coerente ao longo de toda a sua vida com os tempos em que ela estava vivendo. E outra coisa,
ela sempre muito discreta. E com relação a essa coerência, eu posso ler para você uma frase que ficou gravado também na história dela. Ela disse: não sou heroína, vivi coerentemente com o que pensava, queria e imaginava. Essa é uma frase dela que, inclusive, está gravado aqui na nossa memória. Não só na nossa memória, como essa é a frase que está na placa que diz respeito a ela, na calçada da memória, no Recife, junto ao monumento Tortura Nunca Mais. Exato. Minha gente, infelizmente o tempo está acabando. Eu tenho uma última pergunta que para mim chama muita atenção: o seu nome e o nome dos seus irmãos, que é Anacleto, Anatilde, Anatólio e Anataílde. Conta um pouquinho se foi a Alexina que escolheu, se foi o Francisco, se tinha alguma intenção. Fala um pouquinho sobre essa semelhança dos nomes, por favor. Normalmente, a época que nós nascemos, era o pai, né, o homem, que determinava os nomes, né, dos filhos. Mas no caso dela, não. No caso dela, ela queria que tivéssemos os nomes iniciando com a letra A, né, e que levasse, digamos assim, algum objetivo, algum sentido, né, da história ou mesmo dentro da família. Não é só a Nataílde, a Natilde, Anatólio e Anacleto, mas, por exemplo, meus avós era Abílio, Aurora, depois temos na família Ajax, O irmão de Alexina chama-se Alex. Alex também. É dizer que uma família que, casualmente ou não, mas escolheu a letra A para começar todos esses nomes. Mas, em definitiva, eu acho que, de nossa parte, a grande homenagem, a grande heroína é a Alexina. Sem dúvida alguma. Minha gente, então, a partir desta terça-feira, dia 30, da Fundação Joaquim Nabuco, no centro do Recife, a gente tem a abertura da mostra Vermelho Brasil, 100 anos de Alexina Crespo, essa verdadeira heroína revolucionária, guerrilheira brasileira, que tanto viajou pelo mundo, trazendo tanto dos ventos de outras partes para inspirar a luta aqui no Brasil. E eu tenho certeza que é a primeira celebração de muitas que devem acontecer ao longo desse ano, né, gente? Sim, a Fundação Joaquim Nabuco foi muito solidária, sabe? Quando a gente procurou por eles para tentar oferecer o lugar, né, onde a gente pudesse fazer esse evento, eles foram muito solidários, quiseram muito apoiar, assim como alguns mandatos em Pernambuco também, o mandato de Rosa Mourinho, o mandato de Dani Portela, João Paulo, Túlio Gadelha, todos eles foram muito simpáticos ao projeto. A programação inclui a exibição de 2 documentários, um documentário que foi produzido em 1964 pelos próprios norte-americanos, é praticamente um ato de espionagem o documentário, mas cujo recolhimento de imagem é muito rico, então é muito interessante de ser visto, são talvez as únicas imagens que existem do interior da sede das Ligas Camponesas, de Julião despachando direto com Zezé da Galileia, entre outras coisas. Em seguida, a gente vai apresentar outro documentário dirigido por Estela Maris Saldanha e Cláudio Bezerra, aqui de Pernambuco, cineastas daqui, professores, que é um documentário chamado Alexina, Memórias de um Exílio. Em seguida, a Companhia Editora de Pernambuco faz o lançamento do livro de poesias, esse livro de poesias que a gente conseguiu recuperar aqui do acervo pessoal dela. E, por último, a gente abre uma mostra intitulada Vermelho Brasil, 100 anos de Alexina Crespo, uma mostra documental, fotográfica, jornalística, enfim, que documenta toda a trajetória pessoal, não só dela, como da família. A grande riqueza realmente dessa exposição é de que é uma exposição de documentos originais. Não entra nenhuma cópia, não entra facsímile, não tem isso. São os documentos mesmo, as fotos que ela deixou, as cartas, manuscritos. Por isso, nós queríamos também, antes de nos despedirmos, queríamos agradecer a vocês que estão fazendo um trabalho extraordinário, porque vale a pena para a história de luta do povo brasileiro.
É apenas a nossa obrigação em dar o devido respeito, espaço e celebração a uma verdadeira revolucionária brasileira. Vocês que estão de parabéns, a gente que tem que agradecer por todo esse trabalho. Raul, Julião, Anacleto, Julião, muito obrigado pelo tempo de vocês e vida longa a toda a memória e história de Alexina Crespo, gente. Obrigado demais, querido. Um grande abraço. Conversa Bem Viver com Lucas Salum.